Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos. A Ministra das Finanças disse esta quarta-feira que o país tem os cofres cheios para honrar os compromissos na eventualidade de surgirem perturbações no funcionamento do mercado. As declarações foram feitas em Pombal, na sessão de encerramento das jornadas da JSD. A governante afirmou ainda que esta situação permite o pagamento de salários de pensões ou de fazer reembolsos da dívida questionada sobre a natalidade. Maria Luísa Albuquerque afirmou que aquela altura ideal em que tudo é perfeito e ótimo e que é o momento ideal para ter filhos não vai acontecer e desafiou os jovens a multiplicarem-se. A maioria das vítimas de legionela vai avançar para tribunal. O surto em Vila Franca de Xira, que causou a morte de 12 pessoas, infectou mais de 300. A delegação da Ordem dos Advogados de Franca de Xira prestou aconselhamento jurídico a 194 pessoas. Nesta altura ainda decorre um inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal relativo a este caso, mas as vítimas querem avançar para queixas-crime. O presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes disse esta quarta-feira à agência Lusa que o novo sistema para revalidação de cartas de condução entrará em velocidade de cruzeiro na próxima semana. A notícia em torno das 280 mil cartas de condução atrasadas e deste novo sistema foi avançada na edição de quarta-feira do Jornal de Negócios. E João Carvalho afirmou à luz este número, adiantando que diz respeito a cartas de condução de 2013 e 2014 e que mais de 80% destas são da Grande Lisboa. O responsável diz ainda que 95% destes atrasos devem-se à má qualidade das fotografias que eram entregues. A partir de agora, o condutor terá de apresentar o cartão de cidadão para facilitar a sua revalidação. Connosco já se encontra o nosso comentador Narciso Miranda. Muito obrigada pela sua presença aqui connosco em estúdio, no nosso jornal. E gostaria de começar com uma pergunta que se refere que impacto teria na economia local se a descida do IVA da restauração descesse dos 23 para os 13. Bom, eu acho que essa questão é uma questão que já é mais psicológica do que propriamente uma questão determinante do ponto de vista da animação ou do ponto de vista do aquecimento da economia ou das economias locais. Não obstante eu considerar que é extraordinariamente importante que o IVA na restauração desça, estou totalmente de acordo, há N argumentos favoráveis a essa iniciativa, mas mais no sentido de criar uma margem mais ampla, uma margem mais razoável do que aquela que existe relativamente à indústria da gastronomia, à indústria da restauração. Eu reconheço que hoje os nossos restaurantes têm que fazer muitos apertos, têm que ser muito rigorosos, extraordinariamente exigentes para conseguirem resolver os seus próprios problemas financeiros, mas sobretudo manterem preços aceitáveis numa situação extremamente difícil, extremamente complexa, em que já quase só se vai ao restaurante por necessidade. Embora exista ainda uma franja da população que, onde não se aplicam estas restrições e continuam a frequentar com normalidade os restaurantes, e às vezes até restaurantes bons, ou melhor dizendo, restaurantes caros. Eu defendo de facto que não faz muito sentido que o IVA se mantenha com a taxa máxima na área da restauração. Mas acha que as pessoas iam ter um novo comportamento relativamente ao fazer as suas refeições fora de casa? Eu admito que isso melhora um pouco essa situação, mas não vai ser muito significativo, porque repito o que disse. Durante a semana, sobretudo, arrisco a dizer, seguramente mais de 90% das pessoas que frequentam a restauração fazem-no por necessidade. Têm que fazer uma refeição fora, porque
trabalham num local distante de casa, não têm hipótese de ir almoçar a casa, porque muitas vezes as pessoas trabalham a turnos, acontece a mesma coisa que o jantar, e portanto têm que fazer uma refeição, ou até mesmo as duas refeições, em qualquer lado. Mas não nos podemos esquecer que já há muita gente a fazer a refeição na base daquela situação de há 40 anos atrás, da marmita. A marmita já passou a ser um objeto, ou começa cada vez mais a ser, um objeto normal nas famílias, na vida familiar, e normal, e como um instrumento normal que o trabalhador, a trabalhadora, leva de manhã quando sai de casa para trabalhar. E, portanto, se a situação melhorasse em termos de custos, de quanto custa uma refeição, provavelmente não assistíamos a um aumento constante da utilização da marmita. Mas, repito, voltando ao que disse no início, não acredito que se o IVA descer para uma taxa aceitável, por exemplo, aos 13%, que é o que é reivindicado, não acredito muito que isso vá ter muita influência no custo final do produto que a restauração apresenta ao cliente. Não acredito muito. O que vai ter é, seguramente, uma influência muito positiva nas próprias empresas de restauração, que muitas estão ou em falência, ou a caminho da falência, ou muito tremidas. E aí é que é muito importante, de facto, criar todos os mecanismos necessários para evitarem-se mais insolvências, mais falências, mais dívidas. E desta forma, se conseguirem as associações do setor da restauração conseguir fazer esta descida, ia também de alguma forma reanimar. Não, ajuda muito a restauração e ao ajudar a restauração vai aquecer a economia, as economias locais, vai reanimar as economias locais. E isso é muito importante. Quer dizer, eu acho que para qualquer economia local ou regional, o pior que pode acontecer é ver empresas a fecharem, ou ver empresas a resistirem já numa fase de agonia, numa situação muito difícil, complicada, que resulta de um enorme esforço desse tecido empresarial, dos nossos pequenos e médios empresários, que são os que enfrentam maiores dificuldades em consequência da crise que o país atravessa. Acha que vão conseguir fazer esta descida? Não, com este governo não, porque isso já foi tentado várias vezes e, portanto, a maioria, eu não queria ser injusto, mas a maioria exerce a força dos votos. E, portanto, nem sempre quando se discutiu este problema, ou sempre que se discutiu este problema, se discutiu com a razão, com a fundamentação. Mas avançou-se para a discussão, ou para o debate, e eu estou convencido que é o que está a acontecer agora, numa posição pré-concebida. Eu tenho a certeza que este ano o IVA não vai baixar. E porquê? Tenho a certeza absoluta. Porquê é que acha que, mais uma vez, não vão conseguir? Porque eu acho que esta questão já entrou na esfera do debate político-partidário. Isso é o pior que pode acontecer. Repare, o atual Ministro da Economia, que eu tenho até preço por ele, conheço bem, Pires Lima, antes de ser Ministro, antes do exercício das suas funções, era um grande defensor da tese de baixar a taxa do IVA na restauração. Ele era um dos maiores defensores dessa posição. Quando ele foi para Ministro, há mais de um ano, criou-se uma expectativa muito positiva. Se este senhor defendia a baixa da taxa do IVA, quando agora que vai ser Ministro, isto vai acontecer de certeza. Não aconteceu. Portanto, e não aconteceu porquê? Porque ele, quando chegou ao Governo, este assunto dentro do Governo, nos partidos da maioria que suportam o Governo, já estava cristalizado. O debate já estava bloqueado. Isto é, seja qual for a proposta, sejam quais forem os argumentos, seja qual for as manifestações que se façam, nós temos a maioria dos votos que aceitamos. Ponto final, parágrafo. Foi isso que aconteceu, é isso que vai acontecer, e o melhor é esperarmos pelas próximas eleições. O melhor é esperarmos pelo programa de governo que vai ser feito pelo novo governo que sairá das eleições do próximo outono, mas o programa de governo para 2016. A única esperança que pode existir para este setor da nossa economia é 2016.
pode ser que em 2016, com o novo governo, eu não estou a falar sequer na cor do novo governo, até pode ser um governo da mesma cor, político-partidária, não é isso que está em causa. Com este governo, tenho a certeza absoluta que não vai haver alteração da taxa do IVA. Tenho a certeza absoluta. Repare, nós ouvimos agora na apresentação da peça, que a Cristina apresentou aqui muito bem, aqueles dados da Ministra das Finanças, que diz que tem uma almofada, que isto nós já respiramos saúde financeira, foi o que ela deu a entender, e depois termina com uma observação extremamente marcante. No fundo foi assim, eu desafio os jovens a não terem receio, a terem mais filhos. Porque nós precisamos, é evidente que é verdade, o país precisa, o país está a envelhecer, estamos a ficar todos velhos e, portanto, a taxa de natalidade tem sido aquilo que todos nós sabemos. Bem, eu sei que há casais jovens, mães, que têm filhos recentes, este ano. Eu conheço 2 ou 3 casos e devem existir centenas de casos de mães que tiveram um filho em janeiro e estamos em março e ainda não receberam nada da Segurança Social. Não receberam o mês de janeiro, não receberam o mês de fevereiro e março está a meio e ainda não receberam nada. Ora, as pessoas estão lá em casa, estão a ouvir-me bem e estão a pensar já no que eu estou a dizer. Como é que uma mãe, ou como é que uma jovem, que começa a pensar em ter um filho, ou ter o primeiro filho, ou ter o segundo filho, ou o terceiro filho, começa a fazer as contas à vida e encontra tremendas dificuldades para ter as condições necessárias, condições mínimas, para poder ter o primeiro filho ou ter mais um filho. Quando é confrontada com esta realidade, porque isto é a realidade, não é o que se diz é o contrário. Mas como é que eu posso ficar, depois de ter um filho, 3 meses em casa sem receber nada? Como é que eu compro as fraldas para o meu filho? Como é que eu compro a alimentação do meu filho? Como é que eu compro o berço? Como é que eu compro as coisas, a roupa para o meu filho? Como é que eu consigo comprar? Qual será a e causa, este é que é o problema. Qual será a causa dessa demora? A burocracia. Só? Fundamentalmente a burocracia. Não acredito que a falta de dinheiro. Não ia ser injusto dizer que a ministra estava ali a mentir. Não, não é nada disso. Burocracia. Papéis de um lado, para o outro, etc, etc. Confusão. Mas nem sempre foi assim. Não foi sempre assim, infelizmente. Agora tem períodos de tempo em que isto pode melhorar um pouco. Eu até lhe vou ser justo, até para que as pessoas não pensem que me estão a ouvir, que eu estou aqui a aproveitar esta oportunidade para dar porrada no governo. Embora tem razões para dar porrada no governo. Aliás, temos todos a gente dar porrada no governo. Não há nada disso. Isto nem tem nada a ver com política, nem tem nada a ver com a maioria ser de direita, ou ser de esquerda, ou ser do centro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a ministra nem sequer sabe disto. Mas esse é que é o problema. Eu acho que a ministra, se está Estado, eu acho que até a Cristina pode dar aqui um grande contributo com este instrumento de comunicação social muito importante como esta televisão, que normalmente falam aqui verdade, que não tem nada a ver com esses potentes órgãos de comunicação social, que estão muito afastados da realidade, não conhecem muito bem o que se passa no terreno. Denunciar a situação. Não é possível que as famílias, que já vivem tão mal, com tantas dificuldades, particularmente os casais jovens, uma mãe jovem ter um filho, repito o que disse, seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro filho, e estarem, depois do dia que teve o filho, que entrou em baixa, com as regras legalmente estabelecidas, e que passou a ser o seu vencimento, ou o seu subsídio, suportado pela Segurança Social e não pela entidade patronal, não é possível estar 70, 75, 80, 90, 100 dias à espera de receber, porque não resiste, não conseguem. Ou tem um pai, uma mãe, que a ajude, que lhe avance com dinheiro, que lhe dê dinheiro, ou tem um marido que ganha bem, consegue aguentar, e como sabe, a maior parte das famílias não é nada disso que acontece, ou não consegue resistir, ou então tem um filho para passar fome. Isso é que é dramático. Ainda na linha jovem, vários jovens, aliás, manifestaram-se ontem. Sobretudo do ensino, jovens estudantes, exatamente. E do secundário, insatisfeitos mesmo com os cortes na educação, querem mais professores, mais funcionários e mais apoio social. E mais apoio social. Curiosamente, um dado muito importante. Jovens adolescentes, entrarem na fase da juventude, que já conseguem perceberem
os efeitos de um ensino deficiente por falta de meios, toda a gente sabe que há falta de meios humanos, mas que, para além disso, já conseguem perceberem que turmas com excesso de número de alunos não há tanta eficácia no ensino, que o ensino é deficiente quando faltam professores ou quando falta apoio de outros meios humanos, pessoal auxiliar, pessoal administrativo, e uma terceira nota, e apoio social. Sabe porquê? Porque os alunos, mesmo adolescentes, começam a ter consciência dos efeitos e eles próprios ficam perturbados quando veem ao lado, no recreio, na cantina, na sala de aula, outros meninos, outros jovens com fome. Por isso é que eles falam no apoio social, mais apoio social, com fome. Porque há hoje jovens que vão para a escola mal alimentados, porque não há dinheiro. Porque não têm dinheiro que chegue. E estas manifestações destes adolescentes e destes jovens têm uma carga psicológica, do meu ponto de vista pessoal, muito relevante, extraordinariamente importante, que devia ser lida atentamente e profundamente por todos os analistas, por todos os políticos, por quem, no fundo, está na vida política, na governação, na cidadania, etc, etc. Mas até que ponto Quantos deputados é que terão pensado nisto? Que eu estou a dizer, nesta provocação que eu estou a fazer? Eu duvido que algum tenha perdido algum tempo para pensar nisto. Ando lá por Lisboa a tratar de outras vidas e de outras questões. E esse é que é o problema. Eu sou político. Eu assumo que sou político. E, portanto, tenho que fazer esta autocrítica. É até muito mais fácil para mim, em vez de dizer esta crítica aos deputados e aos políticos, mas autocrítica, porque também me incluo na classe dos Nessa políticos. classe. Sim, embora não esteja no ativo, mas reconheço algumas fragilidades Continua presente. dos políticos, claro. Mas e até continuarei, com certeza. E até que ponto é que as autarquias têm responsabilidade nisto? Tem muita e tem-na assumido. Repare, tenho a certeza que vamos ler um dia destes, na comunicação social, notícias a dizerem assim: a Câmara tal, uma série de câmaras, não são todas, mas uma parte significativa, vão manter as cantinas abertas durante o período de férias da Páscoa. Sabe porquê? Estão as cantinas abertas para dar de comer a quem tem fome. Não é para dar de comer aos alunos que estão na escola, porque vão para a escola. Não, eles estão de férias. E vai ler, se calhar, até algumas notícias em que algumas autarquias até vão dizer e vamos manter cantinas abertas para servir o jantar também. Como tem acontecido já no passado. Portanto, as autarquias devem desempenhar, já estão a desempenhar um papel muito importante no apoio social, através do fornecimento de refeições e outro tipo de apoios, a ocupação de tempos livres, que, enfim, sempre existiu, etc, etc, em períodos de férias, para além dos apoios que já dão nos períodos das aulas, porque o poder local o poder ao nível local é exercido em proximidade, as pessoas se conhecem melhor a realidade, contactam melhor com a realidade, há mais sensibilidade social e, portanto, há melhor apoio. O poder local desempenha um papel muito importante. Já está a desempenhar e vai continuar a desempenhar. Tenho a certeza absoluta disso. E agora vamos terminar com o nosso último tema. Gostaria de saber a sua opinião sobre a polémica lista VIP de contribuintes privilegiados. É muito lamentável, Cristina, é uma vergonha para todos nós. Essa questão constitui uma grande vergonha. Porque, reparem, se há coisas em que nós temos que ser iguais, que temos que ter tratamento igual, temos que ter direitos iguais, é nos impostos que pagamos. Porque para nós é dramático, temos que pagar. Porque nos entram no bolso, lá muito no fundo do bolso. Nós pagamos impostos de uma forma pesada, somos o país que mais pagamos. Ou dos que mais pagamos. Se agora ainda fazem uma seleção dos bons e dos maus, dos que são VIP ou dos que não são VIP, bem, isto é trágico, isto é um caso de polícia, é um caso profundamente lamentável. O que é mais lamentável, diria até dramático e absolutamente inadmissível, é que se tenha andado a falar um mês, mais de um mês, há lista VIP, não há lista VIP.
Há, não há. Uns diziam há. E os políticos diziam não há. Depois os sindicalistas diziam há. E depois o ministro, não, o secretário de Estado não há, o primeiro-ministro não há, são os mentirosos, vocês e tal. Não é bem assim, mas quase a mesma coisa. E chega-se ao fim deste debate degradante, porque sabe que enquanto se andou a debater a lista VIP, se há, se não há, não há, não se discutiram as coisas importantes do país. Eu não estou a dizer que é só o Governo que fez isto. O Governo, a oposição, a Assembleia da República andaram entretidos, no bom sentido da palavra, andaram entretidos a discutir esta questão e as questões de fundo não se discutiam. E, portanto, um mês perdido a discutir uma coisa porque era o jogo do gato e do rato. Não há nada lista e a gente sabia que havia lista. Bem, já caiu um diretor-geral, já caiu o subdiretor. Eu não tenho dúvidas que tem que ir o secretário de Estado. Não tenho dúvidas, sabe porquê? Porque ninguém acredita, nenhum cidadão, como está a ouvir, acredita que um titulado a um cargo de chefia da confiança de quem o nomeia, seja um Presidente da Câmara, se for numa autarquia, seja um Presidente da Junta, seja um Secretário de Estado, seja um Ministro, avance com uma medida destas de fornecer aos funcionários uma lista com um conjunto de nomes, a dizer, cuidado, estes nomes bloqueiem os acessos, para ninguém ter acesso. Ele até eu acho que fez isto na melhor das intenções. Isto é inadmissível, mas acho que até foi na melhor das intenções. Porque ele fez isto não foi só para protegerem os políticos do seu partido. Foi para proteger os políticos os políticos em geral. Os do seu partido, os do outro partido da coligação, os da oposição, todos. Se calhar, este secretário de Estado que deu cobertura a isto, também meteu na lista VIP, por exemplo, Jerónimo Sousa, o líder do PCP, que não é do seu partido. Pronto, é político, para não andarem lá a vasculhar a vida dele, meteu na lista. Portanto, ele fez isto na melhor das intenções. Mas isso não se pode fazer. Há coisas que, mesmo sejam bem intencionadas, não se podem fazer. É um problema inaceitável. Portanto, eu acho que o Secretário de Estado não pode resistir. Eu acho que se ele vai resistir, o Primeiro-Ministro e o Governo vão sofrer um desgaste muito grande com isso. E não nos podemos esquecer que nós estamos a caminhar para eleições. Daqui a 6 meses há eleições. Tudo agora o que se discute já tem a ver com eleições. Como é que fica a imagem do país com estas notícias? A imagem do país não é afetada. O que é gravado é a imagem dos políticos do país. Ela já está muito degradada. E fica cada vez mais degradada. Sabe, porque o cidadão normal, lá em nossa casa, percebe, o seu amigo, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu padrinho, que são cidadãos anónimos, que não querem saber da política, olham para isto e dizem assim, são todos iguais. Não me falem em política, pá. Eu quero lá tratar da minha vida, quero saber como é que vou pagar a renda no fim do mês, ou a prestação ao banco, como é que vou pagar a creche para o meu filho. Desculpem lá, não falem em política, os políticos são todos iguais. E isso é o pior que pode acontecer para um Estado democrático, é o pior que pode acontecer para a democracia, é o pior que pode acontecer para a cidadania. Culpa de quem? Não é dos cidadãos, é culpa dos políticos. Porque durante anos fizeram tantas geneiras, que agora, para as pessoas acreditarem, é preciso um esforço enorme, é preciso tomar medidas, de facto, que motivem, que galvanizem e que consigam atrair os cidadãos a não continuarem a desistirem da arma mais importante que a democracia lhes dá, que é o voto. Reparem que há mais de 30% de portugueses que já desistiram de usar, não é desistirem da democracia, eles não querem trocar a democracia pela ditadura, não, eles desistiram de usarem o instrumento mais importante que a democracia lhes dá, que é o voto. É o voto. Há seguramente um terço da população que já não vota, já não quer saber disso para nada e que já nunca mais vai votar. Nunca mais vai votar. E o que é dramático é que a franja mais significativa das pessoas que não querem usar esse instrumento que a democracia lhes dá são jovens. Porque uma pessoa com 80 anos que já desistiu de votar está no fim de vida. O problema é quando um jovem começa a desistir a partir dos 20 anos. Foi muito longo, peço desculpa. Nada Cristina, disso. pelo seu Nós agradecemos. Que me deu. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua opinião relativamente a estes assuntos e voltaremos-nos a ver aqui neste jornal daqui a uma semana. Okay, muito obrigada. Obrigado. E agora é hora de passarmos para a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã.
Podemos contar com períodos de céu muito nublado, com aguaceiros acompanhados de trovoada, em especial nas regiões centro e sul, durante a tarde. As previsões do estado do tempo para a cidade do Porto vão oscilar entre os 13 e os 22 graus, Lisboa com os 12 e 20 graus e a cidade de Faro com uma mínima de 10 e uma máxima de 17. Muito obrigada pela sua preferência e a sua companhia. Nós regressamos mais tarde. Até lá.